Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. A Bolsa que ela vem num crescente, pelo menos aí há aproximadamente 2 meses. E como eu já tinha conversado em outros momentos, a Bolsa ela me traz informações um pouco pelo lado da Bolsa, outro por parte das informações que circulam na mídia especializada e que elas às vezes são bastante controversas e não me geram aquela sensação de que isso possa ser um crescimento sustentável. Há quem já tenha mencionado uma possibilidade de um crescimento da Bolsa a 140, 150 mil pontos no final deste ano de 2023 e outros que estão apontando aí 140 mil pontos para o meio do ano de 2024. Então vou levantar alguns dados aqui neste vídeo com relação aos aportes que estão sendo feitos e como isso representa um detalhe que pode ajudar na construção do nosso entendimento da nossa Bolsa de Valor e também do mercado e a questão econômica como um todo. E eu começo pelo nosso índice da Bolsa, que agora está indo aqui a 117.600 pontos, quase 700 aproximadamente. Veja que nós estamos a 17 horas, ou seja, estamos no fechamento do pregão, no fechamento da semana. Hoje é dia 14 de julho de 2023 e a Bolsa caiu aqui 1,3% aproximadamente no dia de hoje. E para nos ajudar na construção da nossa ideia, eu vou começar aqui por essa notícia da Money Times. Veja que gringos ingressam com bilhões na Bolsa Brasileira. Essa é uma notícia assinada por Caipe Daniel Abreu e ela foi publicada no dia 13 de julho de 2023, portanto, no dia de ontem, em relação a esse vídeo que está sendo gravado hoje no dia 14 de julho de 2023. Tem algumas informações que eu considerei interessantes aqui para fins desse vídeo e veja que o que nos traz a notícia. Os investidores estrangeiros aportaram perto de 3 bilhões na Bolsa de Valores, isto apenas aqui na última terça-feira. Isso quando o Ibovespa ele fechou com queda de 0,61%. Então, no mesmo dia, o que aconteceu? Porque aí vem a questão da compensação. Os nossos investidores institucionais, que são aquelas empresas, né, que elas estão vinculadas exatamente com setores que permitem a captação e o investimento de forma mais pesada sobre a Bolsa de Valores. Então eles fizeram uma retirada de 2,7 bilhões. Por outro lado, as pessoas físicas tiveram um saldo negativo de 187 milhões. Aqui no caso do saldo negativo é uma relação entre o que foi colocado na bolsa e o que foi retirado. É na operação de trader do dia a dia. E as instituições financeiras, aqui nós estamos falando de bancos e outros que operam nesse mesmo segmento, retiraram 194 milhões. E fica até uma pergunta interessante, por que os estrangeiros estão aportando enquanto que os brasileiros estão retirando? E é curioso, porque isso tudo remete até a um entendimento sobre o cenário internacional como um todo, que é algo que a gente vem conversando aqui no canal com uma certa frequência. Então a gente pode verificar aqui que, por exemplo, o Banco Central Chinês ele resolveu estender o pacote de estímulos para o setor imobiliário local, o setor da China. Claro que isso impacta no setor de commodities, porque evidentemente precisa ter o minério de ferro para a composição, o aço e as construções do setor imobiliário. Por isso que, no caso aqui, a Vale ela teve uma elevação. Mas, por outro lado, existem outras informações aqui que são bastante interessantes. Veja que no mês de julho, o investidor estrangeiro, então é o mês como um todo, não apenas um dia, acabou por no final ter retirado 322 milhões. O saldo, nesse caso, desde o início do ano, ainda é positivo em quase 17 milhões. Eu já vou mostrar como é que isso aí esteve funcionando. Um aspecto também que eu achei bastante relevante aqui foi as informações trazidas por essa gestora, Sara Delfim, ela é da Dália, e
eu achei bastante interessante o que ela diz aqui. Veja, a China não é um lugar óbvio, porque tem controle de capital. Ela está querendo dizer assim, ó, por que investir no Brasil, no final das contas? Né? Então, como lá o Estado faz o controle de capital, é ele que faz essa regulação, então o investidor ele sempre olha com um pouco mais de desconfiança. No caso da Rússia, está em greve, a Índia está muito caro e o México, ao que ela entende, já andou bastante. Então, nesse caso, ela tem a compreensão de que resta aqui para os investidores a Bolsa Brasileira. Já o Santander, quando faz análise, ele estima que o Ibovespa chegue a 140 mil pontos até junho de 2024, mais ou menos aquilo que eu havia falado, mas existem outras casas que consideraram que esse valor chegaria até o final do ano. Eu acho muito difícil, mas também não é uma questão de perspectiva, uma vez minha pelo menos, porque aqui no canal a gente não faz previsões, a gente analisa o mercado, analisa os cenários, essas considerações, e a gente verifica como tomar as decisões para fins da nossa carteira. O Santander ainda considera essa melhora aqui nos dados macroeconômicos brasileiros, e isso implica, né, que a gente acabe tendo um cenário mais coerente e promissor para as ações brasileiras. Isso aí eu concordo. Eu só não sei, essa é a minha dúvida, se esse momento que nós estamos vivendo, que a meu julgar é de estabilidade, ele é consistente ou se, na verdade, ele não tem sustentabilidade. A impressão que eu tenho é que a partir do arcabouço fiscal e da reforma tributária, eu tenho a impressão que talvez a gente possa ter uma surpresa não muito positiva logo ali na frente, mas é só uma pequena consideração. É preciso que esses mecanismos todos comecem a entrar em funcionamento, principalmente o arcabouço fiscal, para que a gente possa ter uma compreensão mais consistente. E é curioso aqui também que o Santander ainda considera a possibilidade de nós estarmos nos estágios iniciais de um ciclo altista da Bolsa. E veja que, por isso que eu considero que pode ser um voo de galinha, que eles ainda colocam com uma estimativa de duração aí de até 18 meses, um ano e meio nesse ciclo, que é mais ou menos onde eu estou considerando que a gente vai começar a ter impacto das medidas que estão sendo adotadas pelo governo. Aqui no caso da InvestMax, mas também a gente precisa considerar alguns aspectos, né? Veja que essa é uma notícia do dia 14, do dia de hoje, portanto, mas a fonte aqui é Money Times, que foi a mesma que nós utilizamos. Só que, enquanto a reportagem anterior a gente falava da terça-feira, agora eles estão falando da quarta-feira. A gente falou do dia 11 e agora está falando do dia 12. E aqui nesse site a gente verifica que os investidores estrangeiros na quarta-feira, como é que eu sei que é quarta-feira? Porque eu deixei marcado aqui para você, quarta-feira, dia 12, eles aportaram 202 milhões na nossa Bolsa de Valores. Veja que no dia anterior foi um movimento bem mais significativo, ao passo que, como nós vimos, os investidores institucionais fizeram uma retirada nessa quarta-feira de 423 milhões do nosso mercado acionário. Já no Valor Invest, que é do Estadão, veja que a reportagem aqui, gringos injetam 10 bilhões na Bolsa Brasileira. Ele faz referência ao mês anterior ao que nós estamos, 10 bilhões no mês de junho. Quem assina essa matéria é a Yasmin Tavares, e ela é aqui do dia 13/7, portanto, do dia de ontem. Vamos dar uma olhada aqui, de uma forma mais ampla, o que nós temos para essa reportagem. Então, diz aqui que os gringos foram às compras na nossa bolsa, ao passo que, veja que na direção oposta, os nossos investidores institucionais e individuais foram no sentido contrário, evidentemente, né, foram retirando, como a gente viu ali. O volume de capital estrangeiro no mês de junho chegou a 10 bilhões, que é mais da metade do fluxo todo desde o início do ano, que tem um acumulado aqui de 17, mais ou menos como a gente tinha visto anteriormente. Ao passo que os institucionais, eles resgataram quase 10 e os individuais tiraram aproximadamente R$1 bilhão da bolsa. E agora a gente pode ter uma noção aqui nesse gráfico de como está a participação. Veja que em azul aqui nós temos os estrangeiros, em amarelo os institucionais e aqui em roxo os individuais, que somos nós. E o que a gente percebe aqui
é que enquanto os estrangeiros eles têm uma perspectiva mais positiva, talvez porque o Brasil acabe restando como uma das poucas opções atualmente do cenário como um todo, então ele teve investimento aqui lá em janeiro na ordem aí de quase 13 bilhões e no mês de junho, como a gente viu aí, na ordem de 10, ao passo que os institucionais eles vêm tirando mais sistematicamente os seus recursos de bolsa. Um aspecto que a gente precisa considerar é que nessa época a bolsa um tanto quanto andou de lado e os nossos juros da nossa economia eles estão bastante elevados. Então faz algum sentido, porque institucionais eles têm que fazer prestação de contas. Eles têm que fazer prestação de contas para os seus clientes, aqueles que contratam o seu serviço. No final, eles precisam atingir metas. Então, talvez eles possam ter ido na direção de verificar que o mercado da renda fixa esteja mais confortável. Por outro lado, os investidores individuais, que é onde nós nos situamos, então ele teve retirada em janeiro, mas depois em março, aliás, fevereiro e março veio crescendo aqui os movimentos e agora parece que está andando aqui meio que de lado, né, se nós formos ver, com poucos movimentos, o que também de alguma forma faz algum sentido, uma vez que o mercado aparentemente ele não tem se oferecido e inclusive nós não estamos indo às compras. Mas continuamos muito de olho em Banco ABC, veja que ele já está a R$17, deixa eu deixar mais clara a imagem, R$17,75. Também estamos muito de olho em BB Seguridade e o Banco ABC, depois eu vou mostrar caso a gente faça a compra, que a partir de R$17,15 começa a fazer sentido, e BB Seguridade abaixo dos R$30. Por outro lado, a gente também tem acompanhado bastante uma ação que faz parte da carteira do canal, que é a Taesa, TAE3, TAE4, R$12,11, e a gente entende que a partir de R$11,50 talvez a ação comece a se oferecer nos patamares que nós gostamos. E esse foi o vídeo de hoje, gravado no dia 14, mas ele não vai no dia 14 porque já publicamos vídeo desse dia. Provavelmente irá no dia 15, fazendo o fechamento da semana, como a mídia especializada tem observado o mercado, as conclusões que nós estamos tirando, mas eu gostaria de ouvir a sua conclusão. Que você me dissesse como é que você está enxergando esse mercado, está no momento bom de oportunidade ou não, você está mais reservado, está guardando recurso para aporte em momento que você entenda que seja melhor, até porque o compartilhar dessas informações aí nos ajuda nas nossas tomadas de decisão. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!